Fala galera, beleza? Vamos lá, continuar trabalhando aqui. Jurisdição. Olha só, deixa eu jogar na telinha. Nós, no bloco passado, começamos a falar sobre função jurisdicional, conversamos sobre jurisdição, linhas introdutórias, e nós paramos aqui, após falarmos sobre equivalentes jurisdicionais, no conceito, né, na noção de jurisdição, na noção do que é jurisdição, tá? Então vamos lá, vamos continuar daqui. Eu vou fazer pequenos destaques aqui de azul para que vocês compreendam algumas questões. Eu disse que a jurisdição, nas palavras de Fred Dier, que é uma concepção muito difundida, é uma função atribuída a um terceiro imparcial. Esse terceiro imparcial, meus caros, é a figura do juiz, do árbitro ou mesmo de um órgão, de realizar o direito de modo imperativo, e esse imperativo, vamos puxar uma setinha para cima, diz o seguinte: por imperativo se compreende poder de império mesmo do Estado. As determinações do Poder Judiciário são de cumprimento obrigatório. Não é facultativo, o judiciário não lhe sugere alguma coisa, o judiciário lhe impõe alguma coisa. Então, a função atribuída a um terceiro imparcial, juiz, árbitro, órgão julgador, de realizar o direito, de dizer o direito de forma imperativa, ou seja, observância obrigatória, e também de modo criativo, porque o juiz não pode se eximir de julgar. Além disso, esse criativo significa, ao julgar uma demanda, você cria uma norma geral e abstrata, aplicável a casos semelhantes e futuros, e você cria uma norma concreta, individualizada para o caso concreto, né? Reconhecendo, efetivando e protegendo situações concretamente deduzidas, isso é chamada tópica jurídica, né? O juiz julga casos concretos, o juiz não julga abstrações, sem controle externo, porque só quem controla o judiciário é o próprio judiciário, só o judiciário controla os seus próprios atos, e de forma definitiva, ou seja, com aptidão para formar coisa julgada, ou outros fenômenos, como, por exemplo, a estabilização, sobre o qual nós falaremos mais à frente. Então, jurisdição é função, atividade ou poder atribuída a terceiro imparcial, juiz, árbitro ou órgão, de realizar o direito, de dizer o direito de modo imperativo, com observância obrigatória, e criativo, né? O juiz não pode se eximir de julgar, porque seria o chamado non liquet, né? Na expressão em latim mesmo, non liquet. O Estado não pode deixar de julgar, o juiz não pode se eximir de julgar, e em julgando ele cria uma norma geral abstrata aplicável a casos concretos na sua fundamentação e também uma norma jurídica individualizada para o caso concreto, né? Então, de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações concretamente deduzidas, tópica jurídica, juiz julga casos concretos, juiz não apresenta, pelo menos uma concepção mais simplista, consultoria, né? Não sugere. O juiz impõe uma decisão à luz de um caso concreto, uma relação material geralmente controvertida gera uma relação processual. Então o juiz julga caso concreto, né? E essas situações concretamente deduzidas serão julgadas sem submissão de controle externo, pois só o Poder Judiciário controla os seus próprios atos, e com aptidão para se tornar definitivo, definitividade,
fazer coisa julgada, né? Se estabilizar. Esse é o conceito de jurisdição que apresenta as suas características. Em suma, vamos colocar essas características agora. Deixa eu trocar aqui o slide. É que deu um bug. Pronto. Em suma, meu povo, essas características elas se resumem em 5 constatações. Primeiro, deixa eu colocar aqui em cima, ó. Características da jurisdição. No bloco anterior, nós vimos, no slide anterior e também no bloco anterior, nós vimos o conceito de Fred, que já trabalhou algumas características. Mas a primeira característica é a inércia. Artigo 2º do CPC. A jurisdição só será exercida por provocação. Nós já vimos isso. Salvo naquelas hipóteses excepcionais em que o próprio Poder Judiciário pode deflagrar, dar o pontapé inicial a procedimentos. Restauração de autos, herança jacente, artigos 712 e 738. Segunda característica, imparcialidade. A imparcialidade, meus caros, é a ausência de interesse na lide. Mas não é a ausência de interesse de julgar. É óbvio que o magistrado tem que ter interesse de julgar. É a ausência de interesse direto no direito debatido. O juiz não pode conhecer as partes, o juiz não pode ser amigo das partes, o juiz não pode ter algum benefício em decorrência da decisão que ele mesmo vai dar, né? É a ausência de interesse objetivo. Mais à frente nós vamos estudar os artigos 144 e 145 que versam sobre impedimento e suspeição, ausência de interesse objetivo ou subjetivo. Terceira característica, substitutividade. Substitutividade. A decisão proferida com o uso da atribuição do poder jurisdicional, ela substitui, olha que interessante, a vontade das partes. Então, meus caros, ao invés de vocês, quando se depararem com uma circunstância concreta, partirem para a resolução de próprio punho, vocês têm que buscar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai proferir uma decisão que vai substituir a sua vontade. A sua vontade é no afã de resolver, se valer logo dos meios mais rápidos, né? E muitas vezes no exercício da força. O que não pode, nós já vimos, é autotutela, ação de direito material, é vedado. Eu preciso que o Estado determine que eu estou certo. Até porque eu posso não estar certo. Se o Estado determina que eu estou certo, ele está substituindo com aquela decisão a minha vontade. Quarta característica, definitividade. As decisões lavradas pelo Poder Judiciário, elas têm potencial para se tornarem imutáveis. Imutáveis. Vou explicar melhor isso para vocês. Vou até mudar a cor aqui, ó. Vejam só. Imagina que eu dou entrada num processo. Tá? É um processo de João contra Maria. Nesse processo eu debato que Maria me ofendeu. Uma ofensa em rede social. Tudo bem? Tudo bem. E eu peço uma indenização por dano moral. Ofensa em rede social e eu peço indenização por dano moral, processo João contra Maria. A partir do momento em que eu fizer a minha petição inicial, grosso modo, tá? Maria apresentar a defesa e a gente passar pela fase de produção de provas, o juiz vai ter que dar uma decisão.
dizendo se a ofensa realmente existiu, se foi realmente na rede social, se dá para perceber, está provado que eu realmente tive um dano e, portanto, esse dano é indenizável e, portanto, é Maria que tem que reparar. Enfim, o processo vai tramitar, petição inicial, defesa, fase probatória e o juiz vai chegar no momento de decidir. Contra essa decisão, meus caros, acompanha aqui a linha, vai caber recurso. Então, se eu perder o processo, eu posso recorrer para tentar reverter no tribunal. Se Maria perder o processo, ela pode tentar recorrer para tentar reverter no tribunal também. Não há problema. Após o julgamento de eventuais recursos, ou se não houver recurso, vai acontecer um fenômeno chamado de trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso, escoou o prazo do último recurso cabível, que já foi julgado, ou se ninguém recorreu. Transitou em julgado, aquela decisão se estabiliza. Quando ela se estabiliza, acontece um outro fenômeno quase concomitante, que se chama coisa julgada. A coisa julgada é o nível mais importante de estabilização de uma decisão no nosso sistema. Significa que essa decisão ela é definitiva, ela não pode mais ser discutida. E é exatamente uma das características da jurisdição é a definitividade. Imaginem se não houvesse a coisa julgada, esse nível máximo de estabilização que diz que aquela questão jurídica entre João e Maria não pode ser mais discutida. Se não existisse a coisa julgada, se nós tivéssemos um sistema jurídico que não permite a coisa julgada, a decisão que João, porventura, tenha conseguido e que lhe é favorável, poderia tranquilamente ser desconstituída logo em seguida por uma ação ajuizada, não de João contra Maria, mas de Maria contra João, porque discutiu o mesmo direito. Então eu não posso ter duas ações idênticas, uma com uma decisão em um sentido e a outra com outra decisão em outro sentido. Por isso que nós precisamos dessa estabilização, desse nível de estabilidade, dessa definitividade, para que nós tenhamos a resolução definitiva das demandas e que a gente não possa reabrir debates sobre questões de direito o tempo todo. Tudo bem? Então, a definitividade traz segurança jurídica, a definitividade evita que aquela discussão que já foi travada no judiciário seja reeditada. E essa definitividade é uma das características da jurisdição. Por fim, meus caros, mas não menos importante, nós temos a chamada indivisibilidade. Indivisibilidade, também chamada de unicidade. Indivisibilidade ou unicidade. Para passar para vocês uma noção que eu até já esclareci, que é a seguinte: a jurisdição ela é uma coisa só, é o poder de julgar. Tanto o juiz federal quanto o juiz estadual, quanto um desembargador, quanto um ministro e até casas legislativas podem ter. A jurisdição é uma coisa só, é poder de julgar demandas. O que se subdivide na lógica do sistema judiciário brasileiro é a competência. Eu só tenho competência para julgar tais e tais e tais demandas. Por quê? Porque a organização do meu judiciário, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, me atribuiu algumas funções apenas. Então, a medida da jurisdição é a competência. O que se subdivide é a competência. As regrinhas de subdivisão e de atribuição de parcelas de jurisdição se dá por regras de competência. Tudo bem? Podemos avançar mais um pouco? Já falamos sobre o conceito de jurisdição, falamos agora sobre as características da jurisdição, explorando também lá o conceito de Fred. E a doutrina ainda trabalha uma terceira dimensão, que é, e eu vou colocar numa outra letra aqui, dos princípios da jurisdição, que se relacionam bastante. Opa, tem um erro aqui no slide. Vamos voltar, vamos corrigir aqui. Olha só. Pronto. Joguei na tela. Certinho. Então, a doutrina ainda trabalha uma terceira perspectiva, que são os princípios da jurisdição. Já falamos sobre o conceito, já falamos sobre características. Vamos falar agora sobre
princípios da jurisdição. Para que a gente esgote bem o tema, tá? Sem ficar enfadonho, não se preocupe, eu vou ser bem tranquilo, bem célere até. E aí depois a gente passa para os tipos de jurisdição para finalizar esse tema jurisdição. Lembrando que nós estamos no tópico, eu vou até colocar aqui em cima, tópico 3.01, tá? Depois a gente vai para o 3.02, que é ação. Qual é o primeiro princípio da jurisdição? A inafastabilidade. Artigo 3º do CPC, também tem previsão constitucional. Não serão afastados da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça ao direito. A inafastabilidade do controle jurisdicional é um princípio da jurisdição. A jurisdição ela é inafastável. O Estado não pode se recusar a julgar, não pode ser omisso quanto à lesão ou ameaça a direito. Todas as demandas, já que o Estado monopoliza, todas as demandas devem e podem ser levadas ao judiciário e serão julgadas pelo Poder Judiciário. Ok? Segundo princípio, indelegabilidade. Em teoria, o juiz não pode delegar jurisdição. O juiz não pode virar para mim, por exemplo, que não sou concursado, que não sou o juiz, e me atribuir a jurisdição. Falar, João, você agora tem jurisdição porque eu estou te delegando e você pode julgar demandas. Não, isso não pode acontecer. A jurisdição ela é indelegável por aqueles que a detêm. Só quem delega poder jurisdicional é o Estado, tá? E para isso existe toda uma formalidade, tá bom? Pessoas que detêm jurisdição porque o Estado lhe delegou não podem fazer uma espécie de subdelegação, tá bom? Isso não pode acontecer. Terceira característica, indeclinabilidade. A jurisdição é indeclinável, logo, ATU do artigo 140 do CPC. O juiz não pode se eximir de julgar sob a alegação de lacuna ou obscuridade no sistema. O juiz não pode se eximir de julgar a pretexto de existir lacuna ou obscuridade no sistema. Meus caros, a dinâmica social, a dinâmica das relações sociais, cria um fenômeno interessante que é o surgimento de novos direitos. Questões que não são regulamentadas, questões que não estão previstas na lei, questões que talvez não tenham previsão sequer doutrinária, não há nada escrito sobre, ninguém nunca julgou sobre aquilo. E são questões que existem, estão presentes na sociedade e podem ser submetidas ao judiciário em algum momento, até porque o judiciário é inafastável. Todas as demandas postas em juízo serão apreciadas e o juiz tem que julgar, inclusive no mérito, independentemente de ter ou não previsão formal de como solucionar aquelas questões no sistema jurídico. Questões como, por exemplo, herança digital, são questões que precisam ser julgadas, né? A jurisdição ela é inafastável, portanto, ela abraça todas essas demandas e ela é indeclinável. O juiz não pode dizer simplesmente não julgo, não posso julgar porque não consigo. Não dá, ele vai ter que julgar. Então, já que o judiciário me obriga a procurá-lo, que ele julgue, então, no mérito as demandas que eu, porventura, lhe apresentar. Letra D. Inevitabilidade. 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 Meus caros, como eu já falei para vocês, as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, elas são inevitáveis, elas são de observância obrigatória. Significa que vocês não podem se eximir de cumprir determinações judiciais. Tanto é que lá o 139, inciso 4 do CPC, prevê uma série de medidas subrogatórias, mandamentais, indutivas, coercitivas,
para serem atribuídas, serem proferidas contra aquele que, porventura, não está cumprindo a determinação judicial. Beleza? Então, a jurisdição ela é inevitável. As decisões proferidas pelo Poder Judiciário são de observância obrigatória. Mais um princípio. Territorialidade. Territorialidade. Teoricamente, o magistrado ele só manda no território para o qual ele foi designado, no território no qual ele tem poder. Então, se você é, por exemplo, um juiz de uma vara cível da comarca de Cabo Frio, demandas que não sejam de Cabo Frio não poderão ser julgadas por você, tá? Então, demandas que se passem, por exemplo, um imóvel em Salvador, só pode ser julgado por um juiz de Salvador, né? Demandas de Cabo Frio serão julgadas pelo juiz de Cabo Frio. Agora, vocês não podem confundir. Uma coisa é a territorialidade, demandas que chegam para mim em função do território em que eu tenho poder de julgar, com os efeitos da decisão. Está de amarelo no cantinho da tela aqui, ó. Efeitos da decisão. Os efeitos das decisões, ficou meio ruim de ler, vou mudar aqui, vou colocar de laranja. Olha só. Espera aí. Vamos reorganizar aqui, ficou uma bagunça, né? Agora vai. Canetinha. Laranja, agora vai. Os efeitos das decisões não estão limitadas ao território. Imagina que eu ajuizo uma ação de divórcio lá em Cabo Frio. Eu só me divorcio em Cabo Frio, em todos o resto dos lugares do mundo eu continuo casado? Claro que não. Uma vez proferida uma sentença, a sentença produz efeitos sem limitação territorial, ok? Pelo menos a nível de Brasil, que a jurisdição brasileira se concentra aqui. Em outros países, para que essa decisão produza efeitos, ela vai ter que ser homologada pelo judiciário de lá. Mas a nível de Brasil, né, um juiz só pode receber demandas vinculadas ao seu território, à sua competência territorial. Mas as suas decisões produzem efeito para todo o país. Então, não confundir territorialidade com os efeitos da decisão. E, por fim, nós temos mais um princípio, que é o chamado juiz natural. Esse aqui é famoso, todo mundo já ouviu falar. Basicamente é um binômio não, ele abraça dois conteúdos, tá? Ele tem dois contextos, duas dimensões. Primeiro, vedação ao Tribunal de Exceção, os chamados tribunais ad hoc, né? Ad hoc, seriam tribunais criados especificamente para julgar uma demanda ou um grupo de demandas. Isso não pode acontecer, né? Os tribunais eles são pré-constituídos de forma lógica pré-estabelecida, né, com regras pré-estabelecidas, para que eventuais demandas que surjam já sejam enquadradas nesse arcabouço pré-estabelecido. Você não pode criar tribunais especificamente para julgar determinadas demandas, porque isso seria desrespeitar a isonomia do sistema. E segundo, garantia de julgamento por um juiz competente e imparcial. Opa. Julgamento por juiz competente e imparcial. Essa competência aqui são competência na medida das regras da jurisdição, das regras de competência, os limites da jurisdição. Não é competência ou incompetência, quem sabe fazer ou não sabe fazer alguma coisa numa acepção mais simplista. É competência para fins de processo. Então, o juiz natural, que é um princípio não positivado, é um combo de duas concepções: vedação aos tribunais de exceção e julgamento por um juiz competente e
imparcial. São essas, então, meus caros, as características da jurisdição. Estamos avançando bem no tema. Vamos avançar mais um pouco. Passar aqui o slide. Deixa eu apagar aqui essa parte ruim. Vamos lá com a nossa canetinha. Olha só. Opa, vamos voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos falar agora sobre os tipos de jurisdição. Essa parte do conteúdo é bem simples, não vai nos gerar nenhum problema maior. Quais são os tipos de jurisdição? Primeiro, comum e especial. E aqui tem um macetezinho. A jurisdição comum, ela é residual. E aí vocês têm que se fazer uma pergunta. No Brasil, nós temos jurisdição especial? Aí você responde, tem, né? TEM. Trabalhista, eleitoral e militar. No Brasil, nós temos jurisdição especial? Tem. No Brasil tem jurisdição especial? Tem. Trabalhista, eleitoral, militar. Todo o resto é residual e é jurisdição comum, meus caros. Além disso, nós temos uma subdivisão grande em jurisdição civil ou penal, né, que são dois macro-ramos do direito material, e aí vocês já sabem as peculiaridades próprias de cada um, e também é por exclusão, que não for penal, naturalmente se encaixa como civil, ainda que seja uma concepção guarda-chuva. E terceiro, a mais importante subdivisão, que é jurisdição contenciosa ou voluntária. A jurisdição contenciosa é aquela que envolve lide, conflito. É aquela que envolve lide, conflito. Lembra daquela concepção mais antiga de processo, né? Que se relaciona com lide, resolução de um conflito, né? Uma pretensão resistida. Então, assim, a jurisdição contenciosa é a jurisdição quando a gente tem briga, quando a gente tem duas pessoas discordando frontalmente num processo, em decorrência de uma relação material controvertida. Já a jurisdição voluntária, também chamada de jurisdição administrativa ou administração pública de interesses privados, ela é um instituto um pouco mais delicado de a gente estudar. Em suma, a jurisdição voluntária é para aquelas demandas em que, a despeito de não haver conflito, o judiciário, pelo legislador, é obrigado a atuar. Então, por exemplo, uma ação de interdição. Pode ser que a interdição seja de absoluto consenso entre o interditando e aqueles que querem interditá-lo. Pode ser, inclusive, uma auto-interdição. No entanto, o judiciário é obrigado a atuar porque o legislador estabeleceu assim, né? Imagina um divórcio consensual. Divórcio consensual poderia ser feito naturalmente sem processo. Pode ser feito em tabelionato, né? Mas se existir menor incapaz, apesar disso estar caindo, a gente está evoluindo, mas ainda o sistema vigente é esse. Se existir menor ou incapaz, ou se a nubente que está se divorciando estiver grávida, nós somos obrigados a fazer um processo judicial. Então, a jurisdição voluntária, para a doutrina, é uma atividade estatal de integração e fiscalização que consiste na intervenção pública em negócios privados. Por exemplo, emancipação. A emancipação vai ser judicial, porque o Estado estabeleceu, por meio do legislador, que precisa de processo. Então, são circunstâncias em que eu só vou fazer o processo judicial porque o legislador me obriga. Porque, na verdade, não há conflito, e se não há conflito, não precisaria de processo. Para todas as circunstâncias dessa natureza,
a gente tem a concepção de jurisdição voluntária. Tem potencial litigioso, mas não há litígio num primeiro momento. Produção antecipada da prova, separação judicial, interdição, emancipação. É uma intervenção pública nos negócios jurídicos privados. É um controle, né? É uma cautela a mais que o legislador estabeleceu para algumas circunstâncias da vida. Meus caros, o tópico 3.01 se encerra aqui, parte inicial e parte final de jurisdição. A partir de agora vamos conversar sobre ação, beleza? Bons estudos, até a próxima.